Estamos na cidade do Porto, onde decorre o off-site executivo do Grupo Banco Português do Fomento. Reúne as lideranças de todo o grupo para partilharem experiências, discutirem estratégias para o futuro da economia nacional, do fomento às empresas portuguesas. Hoje vamos falar de investimento direto estrangeiro e também de formas e ferramentas para apoiar as empresas nacionais a alcançarem novos mercados além fronteiras. Somos convidados Luís Guimarães, Chief Commercial Officer, e Manuel Queiroz Ribeiro, Diretor-Coordenador das áreas de investimento internacional e de sustentabilidade, ambos do Banco Português de Fomento. Em primeiro lugar, obrigado pela vossa disponibilidade e agradecer também hoje, é a primeira vez, embora já tenhamos 5 episódios, a esta audiência fantástica, os nossos colegas que nos acompanham aqui no Offsite. Luís, vamos olhar para a estratégia que tem sido adotada e implementada ao longo dos últimos meses. Temos visto a direção que lideras, ou as direções que lideras, a correrem um bocado do globo, um bom bocado do globo, com assinaturas de acordos, protocolos, com várias entidades homólogas do Banco Português do Fomento. Aquilo que te pergunto é se até ao momento sentes que a estratégia que estamos a seguir está a ter sucesso, nomeadamente, muito importante, para trazer, por um lado, investimento para Portugal e, por outro, obviamente, para apoiar as nossas empresas a chegarem a outros mercados, a internacionalizarem-se. Obrigado, Hugo. Está a ter sucesso. O facto de nós termos uma estratégia e uma atividade já é um primeiro sucesso, porque o banco, apesar de tudo, não tinha ainda esta mentalidade de aproximação a outros bancos homólogos, a outros multilaterais, a fundos soberanos e, portanto, primeiramente, o facto de termos uma estratégia de aproximação e parceria já é um sucesso em primeiro lugar. Em segundo lugar, começámos de facto a desenhar este ecossistema global do BPF, primeiro de aproximação e depois de negócio. Desenhámos bem como é que isso funciona e o que é que são os seus objetivos. Portanto, o facto de termos claramente uma equipa que faz toda a gestão de parcerias segmentadas em outros bancos parceiros, fundos soberanos, clientes e bancos multilaterais, esse primeiro facto, e depois complementado por agora termos um desenho organizacional que depois transforma isso em oportunidades de negócio em direções concretas. Uma direção que se ocupa da atração e financiamento de investimento de estrangeiros em Portugal, que nós chamamos inbound, e depois 2 direções que se ocupam de apoiar a internacionalização de empresas portuguesas para fora, o outbound, que é a direção de financiamento internacional, que falámos há pouco, ouviram a Mónica, e a direção fomento de trade de seguros de crédito. E, portanto, segunda grande sucesso foi a criação de uma estrutura organizacional que se adapta a isso. E depois, já temos tido a ter vários sucessos de multinacionais a investir em Portugal, financiadas pelo balanço do Banco Português de Fomento, em parte devido à originação feita por esta estratégia de investimento internacional, porque muitas das operações, depois, na sua execução técnica, podem acabar por aterrar na nossa área de DVD Project Finance. E, portanto, tivemos, em suma, um sucesso muito grande em tomar a decisão de nos abrirmos ao mundo, um sucesso grande em transformar essa decisão num plano de ação, num roadmap literal de pessoas on the road. Um terceiro sucesso de começar a homologar essas relações em acordos e parcerias, mas isso não é nada sem depois cair a ficha e termos um investimento feito. E, portanto, já temos sucessos de investimentos de multinacionais em Portugal, para nós é muito, muito importante. E tivemos, a Mónica mencionou, tivemos um primeiro pequeno sucesso de uma primeira operação, ainda não é pública, de uma empresa portuguesa a investir no estrangeiro, financiada pelo BPF. E mais teremos. Queria terminar esta primeira resposta dizendo uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, que é: nós temos feito isto enquanto as estruturas são armadas. Nós não estivemos à espera de permissão para falar com pessoas, não estivemos à espera de templates para desenhar parcerias, não estivemos à espera sequer da integração da Sofid no BPF para fazer a primeira operação. Nós fomos fazendo, o caminho foi-se fazendo. E é um bocado como na vida, a partir do momento em que abrimos a porta e saímos, o que temos notado é muita receptividade do lado de lá, tanto dos parceiros internacionais como, sobretudo, das empresas. As empresas precisam de um BPF internacionalizador, internacionalizante, internacionalizável. E há muito para fazer. Perguntaste-me se havia um sucesso, eu respondi-te
com essa admissão, claro que temos muito caminho para fazer e muita coisa que não está feita e que eu gostava que já tivesse esse feito. sucesso vai-se medir, obviamente, não só numa primeira fase pelo feedback que recebemos das empresas, mas depois também perceber que há empresas que vêm para Portugal e há empresas nacionais que vão para outros, que vão entrar e vão conseguir entrar noutros mercados que se calhar de outra forma seria muito mais difícil. Sim, aliás, o sucesso, ainda bem que tocas nisso, vai-se medir de 4 grandes formas. A primeira é a mais etérea, é acordos assinados e parcerias assinadas. Esta não tem dólares. Depois tem investimento direto atraído para Portugal, independentemente de ser financiado pela BPF, mas facilitado pela BPF. 3. Porção desse investimento que é financiada pelo balanço do BPF ou das suas subsidiárias. 4. Para fora. Investimento de empresas portuguesas no estrangeiro financiadas pelo BPF. Muito bem. Manel, há uma ideia que eu diria que é um bocado não necessariamente errada, mas se calhar um bocado enviesada, que é, quando falamos de internacionalização das exportações, normalmente associamos a grandes empresas, gigantes, que conseguem, são os únicos que têm capacidade para chegar a outros mercados. Mas a verdade é que isto não é verdade. Ou seja, não é de todo verdade que apenas as grandes empresas, as gigantes, consigam entrar noutros mercados. De que tipo de empresas é que falamos quando estamos a falar de internacionalização? Que eu sei que há um vasto leque de tipologias de empresas e de que instrumentos é que estamos a falar que estão ao dispor destas empresas? Muito obrigado. Eu diria que o banco, seja na sua vertente internacional, seja na sua vertente como um todo, é omnívoro. Ou seja, na verdade, há todas as dimensões de empresas no banco são de alguma forma servidas pela sua oferta. E isso também é verdade na componente internacional. Ou seja, se nós temos de facto um setor exportador que acaba por abarcar uma vasta realidade de empresas e que, como sabemos, se materializa em 50% do PIB, não é? Portanto, no fundo, claramente uma vocação muito grande por parte da economia portuguesa para a exportação. Isso abarca, de facto, praticamente todos os setores da economia e dimensões de empresas. E isso também se vê na vertente da atração de investimento direto estrangeiro. Se é verdade que nós temos, sensivelmente, desde que começámos a fazer este mapeamento de originação, há cerca de 2 meses e meio, só aí nós temos cerca de mais de 50 empresas que se têm aqui, no fundo, com quem já estamos a lidar e a materializar oportunidades, e destas há talvez uma percentagem relevante, cerca de 70, em que já estamos a falar de grandes empresas, e portanto aí efetivamente há um canal muito focado na dimensão de projeto e de grandes operações, mas também há empresas pequenas. E para essas também tem de haver uma oferta. Seja ela na perspectiva daquilo que são os produtos tradicionais do banco, nomeadamente as garantias, de que nós pretendemos ser também serventes, digamos assim, seja noutro tipo de produtos, como sejam o próprio capital ou a dívida banca de investimento. Dito de outra forma, para todas estas empresas nós temos de ter oferta e este tipo de instrumentos tem de ajudar a servir. Da mesma forma que o investimento português direto no estrangeiro, portanto o incentivo à internacionalização destas empresas, também vai ter essa vertente, não é? Ou seja, os produtos de trade finance, os produtos de seguros de crédito e basicamente toda a dimensão das garantias à exportação, por um lado, vão servir essa dimensão de empresas, certamente. Da mesma forma que as grandes também têm de estar servidas através de produtos concretos na área, nomeadamente do financiamento estruturado. E, portanto, diria que este leque de oferta é aquilo que tem de garantir que todo o tecido empresarial internacionalizável, na vertente inbound e outbound, tem oferta do Banco Português de Fomento e do seu grupo. Luís, há pouco falavas de atrair, de trazer, e o Manel também dizia ainda agora, atrair empresas estrangeiras para Portugal. A verdade é que muitas vezes, e acaba por ser factual, quando olhamos para o mapa mundo, vemos aquele retângulozinho plantado à beira-mar, e tendemos a associar a dimensão geográfica à capacidade de um país. Mas a verdade é que Portugal tem capacidade atrativa para empresas também de várias tipologias internacionais que procuram o nosso país. A pergunta que te faço é: como é que têm trabalhado esse aumento, esse awareness sobre Portugal, essa atração, tornar Portugal mais atrativo, e quais são algumas das vantagens competitivas que o nosso país tem para
precisamente trazer essas empresas, chamá-las a investir no nosso país? Nós temos, o que nós temos vindo a verificar, e o país também tem-se apercebido isso ao longo da última década e meia, é que Portugal pode não ter uma escala natural geográfica, mas Portugal é escalável. Particularmente neste mundo atual, onde as fronteiras já não são físicas, já são digitais. E, portanto, as fronteiras digitais, para um país que é escalável, são mais fáceis de ser usadas como alavanca. Portugal tem talento de alta qualidade, que pode ser utilizado em qualquer parte do mundo, ou para exportar, ou para criar negócios a partir de cá que sejam exportáveis, que fala inglês, que tem abertura cultural, que tem humildade, que tem vontade de aprender. Portugal tem energia renovável, graças a boas políticas de investimento dos últimos 20 anos, e energia renovável a preços competitivos. Portugal tem a capacidade de falar línguas e, portanto, temos acesso ao mercado pelo menos anglófono, lusófono e espanhófono, não é? E, portanto, toda a América Latina. E Portugal depois tem, também, além disso, uma localização geográfica que lhe permite estar muito perto da África e da América Latina. Já para não falar dos cabos submarinos e tudo isso. E depois tem uma componente que nós desvalorizamos como portugueses, mas que no mercado atual, especialmente pós-Covid, de facto tem valor, que é isto tudo, mais toda a demografia e a geologia e tudo isso, o que nos deu a natureza, torna o país atrativo para viver e, portanto, conseguimos complementar isto com a atração de talento internacional que não só quer trabalhar cá, como gosta de viver cá. Finalmente, temos uma coisa importante que não se fala muito, que eu acho que é hiper desvalorizada, mas muito importante, que é, neste mundo hiper inovador, esquecemos que para haver inovação tem que haver tradição, tem que haver alguma base a partir da qual inovar. E nós temos inúmeros setores com uma enorme tradição de grande qualidade. Às vezes vemos isso como um liability, que é, olha, são setores que estão a morrer, mas não é verdade. Porque quem não tem nada e quer inovar do zero tem muito mais dificuldade do que aqueles que já têm setores tradicionais, que a única coisa que têm que fazer é transformar-se. Já têm uma base. Portanto, Portugal também tem isso. Um tecido empresarial que pode ser pegado para escalar. E, portanto, é isso que nós vendemos quando vamos atrair investimento a Portugal. Manel, como é que se posiciona o Banco Português de Fomento, e pegando aqui numa metáfora que o nosso Presidente muitas vezes usa, da Liga dos Campeões, como é que o Banco Português de Fomento se posiciona numa Liga dos Campeões onde há gigantes, homólogos, com décadas e décadas, largas décadas de existência, com dimensões já abismais quando comparadas com outros bancos de fomento? Como é que conseguimos competir no bom sentido, de forma saudável, com estes homólogos? Sei que a relação é excelente e aqui um desafio para vocês, nomeadamente para o Manel, que é porque é que há quem nos chama lancha rápida da Europa? Eu diria assim, comparamos bem. Comparamos bem porquê? Porque pelo facto de facto termos um passado que, apesar de importante, não é tão comparável em dimensão, temos de correr mais rápido. Essa é a mensagem da lancha rápida da Europa, e quem nos disse isso foi o porta-aviões da Europa, o KPFW. Portanto, no fundo, a mensagem é mesmo vocês têm de correr mais depressa. E isso faz com que, de facto, a relação que temos vindo a criar, e como o Luís reiterou na dimensão de parcerias, tem sido uma co-construção interessante, até de um ponto de vista filosófico, que é a nossa abordagem tendencialmente tende a ser um pouco mais comercialmente agressiva do que estas instituições. E isso provavelmente tem a ver com o facto de estarem noutro estágio da sua maturidade e que talvez não precisem tanto. Mas nós, como queremos crescer e como queremos, acima de tudo, sentimos esse mandato e essa espada de uma forma muito, muito própria, de que nós queremos financiar a nossa economia e queremos materializar num contexto geral de incerteza enorme e uma economia que está ultra exposta à globalidade, queremos incentivar ao mais possível que essa expansão ainda se faça mais. E isso, portanto, às vezes o perfil diplomático esbarra com o comercial, nós sentimos muito isso. É interessante, coloca desafios, mas acho que no global temos conseguido vir a superá-los. Já se começam a manifestar oportunidades de investimento por parte destas áreas e inclusivamente de, digamos, homólogos nossos e homólogos da nossa área que são, lá está, perfis mais diplomáticos e que já começam a enviar-nos oportunidades concretas de empresas. Portanto, quer dizer que a coisa está cada vez mais a construir o seu lado. Acho que, de facto, constrói bem. Nós acabamos sempre as nossas primeiras conversas
com um início, que é citando uma última frase do Casablanca, que é um filme extraordinário, que é acho que isto pode ser o início de uma bela amizade. Ora, aí, transpondo isto para uma oportunidade concreta, é desta amizade têm de vir frutos e temos de lutar por eles. Negócio. Muito bem, a última pergunta, mais breve, peço respostas breves para os dois e pegando no nome deste videocast, no caso do Luís já é a segunda vez que lhe pergunto, o que é que significa fomentar Portugal? Fomentar Portugal é pôr Portugal a andar, é pegar no bom que Portugal já tem e potenciar isso, dar condições para que Portugal se alavanque e cresça e chegue ao potencial que tem, que às vezes só preciso um empurrão ou criar as condições. Manel. Fomentar Portugal e o papel do BPF em fomentar Portugal, eu diria que é garantir que não é por falta de financiamento nem por falta de investimento que uma boa ideia e um bom projeto não é financiado. Muito bem, Manel Queiroz Ribeiro, Luís Guimarães, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença neste 5º episódio e obrigado também à nossa audiência do Grupo Banco Português de Fomento. Já sabe, regressamos no próximo mês com mais novidades de negócio. Até lá, continua a acompanhar-nos nas diferentes plataformas.